Olá, meus amigos do Magistrar, estamos de volta em mais uma aula aí, cuidando da parte geral do direito civil. E na aula de hoje nós selecionamos aqui dois temas muito importantes, o primeiro sobre os direitos da personalidade e o segundo, capacidade. Vamos bater um papo sobre isso aí. Vamos começar falando dos direitos da personalidade. Olha lá, mais uma aula, direitos da personalidade. Quando a gente fala em direitos da personalidade, nós podemos começar com um conceito. Sim, um conceito simples, para a gente logo entender. Direitos da personalidade são aqueles direitos aos nossos atributos fundamentais. Isso mesmo, pode anotar. Direitos da personalidade são aqueles direitos aos nossos atributos fundamentais. A gente pode mencionar como exemplo de direitos da personalidade direito à honra, à intimidade, à privacidade, à integridade física. Então, honra, privacidade, intimidade, integridade física, imagem, isso tudo é direito da personalidade. Você não vai confundir a personalidade, que a gente começou trabalhando lá na primeira aula, com os direitos da personalidade. Os direitos da personalidade, eles decorrem da personalidade da pessoa, por isso que leva o nome direitos da personalidade. E por isso que lá na nossa primeira aula, quando eu falava do nascituro, que é aquele bebezinho que foi concebido, mas que ainda não nasceu, aquele bebezinho que está dentro da barriguinha da mãe, eu te lembrei que o STJ reconheceu que o nascituro tem direitos da personalidade. Sim. Então, perceba comigo que há uma proteção ampla ao nascituro e os direitos da personalidade, eles merecem aí a nossa atenção para essa prova da OAB. Quando a gente fala em direitos da personalidade, eles estão no Código Civil, são poucos os artigos, mas enfim, que bom que a gente tem isso no Código Civil de 2002, porque no Código Velho, no Código de 1916, não se falava nada quanto aos direitos da personalidade. Mas enfim, os direitos da personalidade estão no Código Civil, eu faço um apanhado, tá aí na tela para você, eu faço um resumo, olha só, do artigo 11 até o artigo 21. Isso mesmo, do artigo 11 até o artigo 21. Então, quando você pega o artigo 11, a gente começa aí desse primeiro artigo, o artigo 11 traz algumas características para os direitos da personalidade, dizendo para a gente que eles são intransmissíveis, realmente. Quando eu morrer, o meu filho não vai herdar a minha integridade física, a minha privacidade. Então, eles são intransmissíveis, eles não se transmitem com a herança. E eles são também, de acordo com o artigo 11, irrenunciáveis. Irrenunciáveis. Então, o artigo 11 traz essas duas características. Eles são intransmissíveis e irrenunciáveis. O que significa irrenunciável? Significa que você não pode renunciar, significa que você não pode abrir mão deles, não pode dispor deles. Agora, claro que quando o artigo 11 traz que os direitos da personalidade são irrenunciáveis, quero dizer, são indisponíveis, realmente, você não pode dispor, você não pode abrir mão, mas isso deve ser tido como uma regra geral. Excepcionalmente, uma pessoa, por exemplo, pode ceder o exercício temporário da sua imagem. Por exemplo, quando ela se deixa filmar, não é mesmo? Isso é uma exceção. Então, note comigo que, em regra, os direitos da personalidade são irrenunciáveis. Excepcionalmente, é possível a disposição? Sim, é possível sim. Veja que o artigo 11, então, trouxe duas características para os direitos da personalidade. São intransmissíveis e irrenunciáveis. Mas a doutrina vai apontar outras características, como, por exemplo, os direitos da personalidade são absolutos. Como assim são absolutos? Eles são oponíveis erga omnes, contra todos. Eu posso opor a minha privacidade não apenas a B e C, mas toda a sociedade, a minha integridade física, não é mesmo? Então, note comigo que eles são absolutos. Eles são ilimitados, é outra característica que a doutrina traz para eles, ilimitados. Por que ilimitados? Porque eles não se limitam a um rol taxativo previsto em lei. Realmente, se trata de um conceito em expansão, essa ideia de direitos da personalidade. Então, você não vai encontrar um artigo no Código Civil ou em qualquer outra lei que te diga são direitos da personalidade, apenas aquele outro. Não, não tem nada disso.
Percebeu? Então, por isso eles são ilimitados. Eles são extrapatrimoniais? Sim, são extrapatrimoniais porque eles não vão apresentar um conteúdo econômico de forma imediata, é mais uma característica que a doutrina apresenta para a gente. Enfim, nós vamos ter mais características para os direitos da personalidade que a doutrina vai trazer para a gente, sim. Mas vamos além. Quando a gente caminha no Código Civil, a gente chega no artigo 12. E o artigo 12 traz aquilo que a gente chama de cláusula geral de tutela aos direitos da personalidade. Isso mesmo, é uma cláusula geral de tutela, de proteção aos direitos da personalidade. E esse artigo 12, ele vai se manifestar da seguinte maneira, ele vai dizer assim, olha, se você tiver sofrido uma lesão a um direito da personalidade seu, você pode reclamar. Claro. Mas se você não tiver sofrido uma lesão e tiver aí sentindo cheiro de lesão, há uma ameaça, você também pode reclamar. Aí, no caso, caberá uma tutela preventiva, não é mesmo? Porque você quer se prevenir para que o mal não lhe ocorra. Mas, enfim, em caso de lesão ou de ameaça, você está protegido. E mais, o artigo 12, que traz a cláusula geral de tutela aos direitos da personalidade, vai dizer que, independentemente da tutela manejada, você pode pleitear uma indenização por perdas e danos. Uma indenização por perdas e danos. Então, enfim, o artigo 12 traz uma cláusula geral de tutela aos direitos da personalidade da pessoa. Em diante, o que nós vamos ter? Do 13 ao 21. Do 13 ao 21, sabe o que o legislador faz? Ele escolhe alguns direitos da personalidade e traz ali uma disciplina mínima para aqueles direitos. Como assim? Do 13 até o 15, então no 13, 14, 15, o legislador se dedica ao mesmo direito da personalidade, que é a integridade física. Então o legislador cuida lá da integridade física, no 13, falando que você não pode dispor do seu próprio corpo, mas tem exceção? Tem. Você pode dispor do seu próprio corpo se houver exigência médica, você sabe disso muito bem, em caso de doação. Aí o artigo 14 chega falando da doação, que a pessoa pode dispor ali dos seus órgãos, né, para depois da sua morte. Enfim, a doação de órgãos, ela é possível, ela está no artigo 14 do Código Civil, tudo bem que há uma lei especial que cuida dela também, mas enfim, enquanto que no 13 houve a informação de que você não pode dispor da sua integridade física, salvo por exigência médica, há uma outra exceção, além da exigência médica, que é o que? A doação de órgãos, que chega no artigo 14. E no artigo 15, nós vamos ter mais uma informação sobre a integridade física. Mas eu vou deixar até esse 15 para falar adiante. Vou saltar ele agora e já vou para o 16. Sabe por quê? Porque do 16 ao 19, seguindo aí a nossa listinha de artigos, do 16 ao 19, o legislador se preocupa com o nome. O nome da pessoa natural também é um direito da personalidade. Então, o artigo 16 começa dizendo que toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos um prenome e um sobrenome. Então, por exemplo, o meu nome é Mônica, o meu prenome é Mônica, o meu sobrenome é Queiroz. Então, toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos um prenome e um sobrenome. Quando você vai lá para o 19, o 19 não cuida especificamente do nome, não. O 19, a bem da verdade, cuida do pseudônimo da pessoa. Mas o que é pseudônimo? Você sabe. Pseudônimo é aquela designação que a pessoa utiliza para o exercício da sua atividade profissional, não é mesmo? É muito comum aí no meio artístico, nós vamos ter escritores que adotaram pseudônimos, atores, atrizes que se valem de pseudônimos, não é mesmo? E aí o artigo 19 vai dizer que o pseudônimo adotado para atividades lícitas, tem que ser para uma atividade lícita, vai gozar da mesma proteção que é dada ao próprio nome da pessoa. Então, está lá a menção ao pseudônimo no artigo 19. Aí, quando você chega no 20, o artigo 20 cuida da honra, esse direito da personalidade chamado de honra, e o 21 da privacidade. Aqui vale lembrar que nós tivemos a ADIM 4815, que buscava a declaração de inconstitucionalidade, tanto do artigo 20
que cuida da honra, quanto do artigo 21, que cuida da privacidade. Tá, mas o artigo 20 cuida bem da imagem, da honra, tá? Imagem e honra ali. Tá, mas por que buscaram a declaração de inconstitucionalidade desses artigos, professora? Do 20, que cuida da imagem, da honra da pessoa, e do 21, que cuida da privacidade. É porque lembraram que existem outros direitos fundamentais. Mas como assim, professora? É que os direitos da personalidade que estamos estudando nessa aula são, antes de tudo, direitos fundamentais, sim. Os direitos da personalidade residem lá no artigo 5º da nossa Constituição Federal. Mas nós vamos ter outros direitos fundamentais, como, por exemplo, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, não é mesmo? Então, tentaram a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 20 e 21. Só que o que o STF disse nessa ADIM 4815? O STF disse para a gente que esses artigos 20 e 21, eles, na verdade, eles devem ser interpretados em conformidade com a Constituição Federal. Sim, em conformidade com a Constituição Federal, lembrando-se aí de outros direitos fundamentais, como a liberdade de expressão, liberdade de imprensa. E aí, nessa ADIM 4815, você pode puxar uma setinha e anotar que isso é importante, o STF vai dizer para a gente que o biografado, a pessoa que foi biografada ali, naquele livro ali, por exemplo, ela não precisa autorizar pela publicação de sua biografia. É inexigível a autorização do biografado para a publicação de sua biografia. Foi isso que o STF disse nessa ADIM 4815. Não se exige mais a autorização do biografado para a publicação de sua biografia. Exatamente porque o STF ele impõe a interpretação dos artigos 20 e 21 do Código Civil em conformidade com a Constituição Federal. Então, o que acontecia antes é que a pessoa biografada ali naquela biografia, retratada ali naquela biografia, a pessoa tentava impedir a comercialização da biografia, com base no quê? No artigo 20, no artigo 21. Só que a ADIM 4815 disse que não é caso de o biografado ter que manifestar, ter que autorizar. Aquela biografia, ela pode ser publicada independentemente da autorização do biografado. Ah, tá, professora, mas e se houver alguma mentira naquela biografia? Aí o STF trouxe nessa decisão que aí o biografado ele poderá reclamar, mas ele reclamará o quê? A posteriori. Percebeu? Não será de forma preventiva, mas a posteriori ele poderá reclamar. O que importa notar é que hoje não se exige mais a autorização do biografado para a publicação de sua biografia mais, ok? Bom, se passamos em revista esses artigos, eu deixei aqui um dispositivo em destaque, que foi exatamente o artigo 15, que está na próxima tela aqui. Esse artigo eu quero te lembrar sobre ele, porque ele diz assim: ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Esse artigo é importante porque ele está lembrando que o paciente ele tem autonomia privada, ele é um cliente, ele deve ser ouvido acerca do tratamento ao qual ele será submetido. Então, isso está no artigo 15 do Código Civil. Mas aí logo veio aquela discussão do testemunha de Jeová. Então, o testemunha de Jeová pode recusar a transfusão de sangue? Bom, e aí o STF enfrentou essa questão aí dos testemunhas de Jeová. Nós tivemos aí 2 recursos extraordinários em que o STF, lá em 2024, disse que o testemunha de Jeová ele tem direito de recusar procedimento que envolva ali transfusão de sangue. É um direito que o testemunha de Jeová tem, fazendo aí, né, prevalecer a liberdade religiosa. Então, os pontos relevantes que o STF trouxe para a gente, né, na análise desses 2 recursos extraordinários, foi que, primeiro, vamos fazer prevalecer a liberdade religiosa. Tudo bem, então o testemunha de Jeová pode recusar procedimento que envolva transfusão de sangue, sim.
Mas, de outro lado, o STF, preocupado com o direito à saúde, com o direito à vida, disse para a gente que, de outro lado, o poder público ele tem que oferecer tratamento alternativo ali para o paciente, inclusive em outro domicílio que seja, fazendo aí, trazendo à tona o direito à vida, o direito à saúde, percebeu? Tá, e daí, professora, outro ponto interessante. O STF disse que quem pode recusar essa transfusão de sangue seria aquele paciente maior e capaz. Maior e capaz. E os pais não poderiam decidir em relação aos filhos menores. Não poderiam decidir em relação aos filhos menores. Então, enfim, testemunha de Jeová pode recusar procedimento de transfusão de sangue, se aparecer isso na sua prova, para o STF? Sim, STF fixou tese nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo em que o paciente, o testemunha de Jeová, pode recusar essa transfusão de sangue, o poder público ele tem que oferecer ali uma outra saída, um tratamento alternativo, até mesmo em outro domicílio. Lembrando que o testemunha de Jeová que pode recusar essa transfusão de sangue, ele tem que ser maior e capaz, e pais não podem se manifestar ali pelos seus filhos menores. Então, são decisões interessantes que podem aparecer aí numa prova da OAB, elaborada aí pela FGV. Outro ponto interessante dentro dos direitos da personalidade é lembrar que o STF fixou uma tese também em sintonia com aquela decisão lá da ADIM 4815, que eu comentei agora há pouco, em que o biografado não precisa autorizar a publicação de sua biografia, em sintonia com essa decisão da ADIM 4815, o STF disse que é incompatível com a Constituição Federal a ideia de um direito ao esquecimento no nosso ordenamento jurídico. Ah, por que seria incompatível? O que seria um direito ao esquecimento? O direito ao esquecimento seria aquele direito da personalidade em que a pessoa quer ser esquecida da sociedade. Ela não quer que determinado fato da vida dela seja lembrado. O STF disse que essa pessoa não pode alegar direito ao esquecimento. Ah, mas por que não, professora? Porque na nossa Constituição Federal existem outros direitos fundamentais que devem ser levados em consideração também, como a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Então, houve fixação de tese, a tese está até aí na tela para você, em que o STF reconhece a incompatibilidade da nossa Constituição Federal com o chamado direito ao esquecimento. Então, isso também pode aparecer numa prova aí da OAB, elaborada pela FGV. E outro ponto interessante, para fechar aqui o papo de direitos da personalidade, é lembrar do transgênero. Transgênero. Vamos nos lembrar que o transgênero, já há alguns anos, o STJ já trouxe decisão lá em 2009 no nosso país, no sentido de que o transgênero ele poderia sim se submeter a uma cirurgia de transgenitalização, observados ali preceitos do Conselho Federal de Medicina. E o STJ também, lá em 2009, já dizia que, havendo a cirurgia de transgenitalização, deveria haver até a alteração do nome daquela pessoa e também do seu designativo sexual, para que ela não sofresse constrangimento. Tudo bem. Uma dúvida que ficou foi o seguinte: mas para mudar o nome do transgênero, ele tem que ter se submetido a uma cirurgia de transgenitalização? Ficou essa interrogação no nosso ordenamento. Aí o STF, o STJ, lá pelos idos de 2017, 2018, disse para a gente que a alteração do nome e do designativo sexual do transgênero não é condicionada à cirurgia de transgenitalização. Não é condicionada à cirurgia de transgenitalização, porque às vezes aquela pessoa, ela não quis a cirurgia, ou ela não pôde se submeter à cirurgia por algum motivo, senão ela ia morrer ali, mas ela se trata ali de um transgênero. Ela pode reclamar ali a alteração de seu nome, de seu designativo sexual? Pode sim. E aí eu quero até te lembrar que em 2025, o STF reconheceu, inclusive, a possibilidade de a pessoa requerer a alteração no registro civil para um gênero neutro. Então, a pessoa não se identifica ali nem no masculino, nem no feminino. Ela
pode requerer, o STF trouxe precedente nesse sentido em 2025, que a pessoa pode, inclusive, requerer a alteração de seu gênero para um gênero neutro, ou seja, ela não se identifica nem no feminino nem no masculino. Isso porque o STF disse que deve prevalecer aí a autodeterminação da pessoa, a autoidentidade da pessoa. Então, enfim, direitos da personalidade é um tema efervescente, cheio de manifestação no STJ, no STF, que poderiam sim ser cobrados aí em exame da OAB. Com isso, você fechou aqui comigo o estudo dos direitos da personalidade. Mas a gente ainda não encerrou essa aula, não. Por quê? Porque eu já quero introduzir aqui com você o tema capacidade, que é mais um tema que a gente estuda dentro da parte geral do direito civil. Como assim, professora? Quando a gente fala em capacidade, ora, você pode colocar que a capacidade, qualquer manual que você pegue, você vai encontrar esse conceito. Capacidade é a medida da personalidade. Isso mesmo. Capacidade é a medida da personalidade. Ponto final. Mas, nada obstante, a gente encontra esse conceito, esse conceito não esclarece muita coisa. Daí que, para você entender perfeitamente a capacidade, você tem que entender as espécies de capacidade. Então, vem aqui comigo para a tela, olha lá. Existe uma primeira espécie de capacidade, que é a chamada capacidade de direito, também conhecida como capacidade de aquisição, também conhecida como capacidade de gozo. Vou repetir. Capacidade de direito é o mesmo que capacidade de aquisição, que é o mesmo que capacidade de gozo. E o que é isso? Coloca um conceito para mim. É a aptidão para adquirir direitos e contrair deveres. É isso mesmo. É a aptidão para adquirir direitos e contrair deveres. Na linha de baixo, você anota que todas as pessoas a possuem. Isso mesmo. Todo mundo tem capacidade de direito, aquisição ou gozo, que é essa aptidão para adquirir direito e contrair dever. Tão é importante essa capacidade de direito, aquisição ou gozo, que ela chega logo no primeiro artigo do Código Civil, quando esse artigo diz para a gente, toda pessoa, isso mesmo, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. O que é isso? É a capacidade de direito que todo mundo tem. Muito bem. Então, vou te perguntar uma coisa aqui. Será que um bebezinho, isso mesmo, um bebezinho, ele pode ser proprietário de um apartamento? O que você acha? Pode? Pode, professora. Pode sim. Claro que ele pode. O bebezinho é o proprietário do apartamento. A mãe dele morreu, ele herdou o apartamento da mãe. Por que ele pode figurar lá na matrícula do imóvel como dono daquele imóvel? Porque ele tem algo que todo mundo tem, a capacidade de direito, aquisição ou gozo. Muito bem. Mas, de outro lado, existe uma segunda espécie de capacidade. Tome nota comigo, que é a chamada capacidade de fato, também conhecida como capacidade de exercício ou capacidade de ação. O que é a capacidade de fato, de exercício, de ação? 3 nomes para o mesmo instituto. Anota para mim. É a aptidão para praticar pessoalmente, é a aptidão para praticar pessoalmente, por si só, os atos da vida civil. É a aptidão para praticar pessoalmente, por si só, os atos da vida civil. Ponto final. Quando eu falo ato da vida civil, leia-se, por exemplo, celebrar um contrato. Celebrar um contrato, sim, isso é um ato da vida civil. E aí chega a pergunta, tudo bem, será que aquele bebezinho que a gente sabe que pode ser dono daquele apartamento porque ele tem capacidade de direito, será que ele pode sozinho vender o apartamento? Resposta, não. Por que não? Porque embora ele tenha capacidade de direito, ele não tem capacidade de fato. Então você anota na linha de baixo aí sobre a capacidade de fato, que a capacidade de fato, ao revés da capacidade de direito que todo mundo tem, a capacidade de fato, nem todas as pessoas a possuem. Nem todo mundo tem capacidade de fato. É aí que surge a figura do incapaz.
Quando a gente sai por aí chamando fulano de incapaz, é por quê? É porque ele não tem a capacidade de fato, porque capacidade de direito, todo mundo tem. Ah, entendi, professora. Mas espera lá, quando a pessoa não tem capacidade de fato, ela não pode fazer negócio jurídico, ela não pode praticar o ato da vida civil? Cuidado, ela não pode sozinha praticar aquele ato. O que eu quero que você anote aqui, é possível suprir a falta de capacidade de fato, é possível suprir a falta de capacidade de fato por meio de 2 institutos. Quais são esses institutos? Representação e assistência. Isso mesmo, representação e assistência. Quando caberá a representação, quando caberá a assistência, já já eu te conto. O que eu quero chamar a sua atenção é para o seguinte: quando a pessoa não tiver capacidade de fato, ou a ela caberá um representante, ou a ela caberá um assistente. Enfim, você conclui essa aula comigo lembrando que a capacidade de direito todo mundo tem, mas a capacidade de fato, que é aquela aptidão para sozinho praticar o ato da vida civil, essa pode ser que aquela pessoa não tem. E no que ela não tem, entretanto, é possível suprir a falta de capacidade de fato dela. Aí, a depender do caso concreto, pode ser que ela precise de um representante ou de um assistente. Bom, com essa informação, nós vamos fechar a nossa aula. Eu já deixo o convite para o nosso próximo encontro, porque no nosso próximo encontro, nós vamos estudar quem são essas pessoas que não têm capacidade de fato. Nós vamos estudar aquilo que é chamado de teoria das incapacidades. Um grande abraço, até um próximo encontro. Tchau, tchau.